Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor José Carlos, estamos aqui para mais uma aula da disciplina Libras, agora com o assunto voltado para cultura, né? O tema dessa aula é cultura surda. Essa aula ela foi baseada nesse livro que vocês podem ver aqui no PowerPoint, que se chama As Imagens do Outro sobre a Cultura Surda, esse livro aqui, tá? Esse material ele foi escrito por uma professora doutora surda também, a Karen Strobel, né? Então aí ela traz várias situações, várias questões relacionadas à cultura, à identidade dos surdos, tá? Isso que é muito importante salientar isso, tá bom? Karen Strobel, baseado nesse livro aqui. Não sei se vocês já têm, se já viram, mas eu recomendo que vocês utilizem também para as aulas, para se basearem nesse material aqui, para as avaliações também que vamos ter durante a disciplina, que vai ser muito importante vocês terem esse conhecimento e esse embasamento teórico também, tá? Bem, você já se imaginou surdo? Você já se imaginou em uma situação em que só você é surdo e todos os outros são ouvintes? Você já parou para pensar? Se você fizer só um teste, por um momento, de prender, apertar aqui os ouvidos e ficar por alguns minutos, quem sabe no máximo uma hora, você já vai se sentir desconfortável. Geralmente é isso que acontece. Mas para quem é surdo, será que ele sente ah, essa mesma necessidade? Será? Então eu vou postar no Moodle, vou postar para vocês o link que, que retrata algo semelhante, só que eles ilustram assim da seguinte maneira: uma pessoa que ouve está em uma cidade, um local em que todos são surdos, todos só falam em libras, só falam em língua de sinais e a pessoa não consegue se comunicar por não saber língua de sinais, né? É o vídeo que posso encaminhar para vocês em seguida, tá? Então, para começar, é importante você pensar nisso. Como seria se você vivesse em um silêncio absoluto, né? Um silêncio que você não precise ouvir alguns ruídos, ouvir um som, uma música, um filme, etc. Como seria a sua vida dessa maneira? Então é importante você pensar um pouco nisso para ter uma ideia, para ter uma noção de como pode ser, né? Como pode ser estar no lugar do outro. É justamente o tema o título do livro, né? As imagens do outro sobre a cultura surda. Como que nós imaginamos os surdos, né? Como que nós, ouvintes, imaginaríamos uma cultura surda, né? Então, é isso que é importante ficar agora para esse início para vocês pensarem, tá? Bem, antes de começarmos a falar sobre a cultura surda, precisamos entender o que é cultura, né? Existem várias definições sobre o que viria a ser cultura, né? E a autora, ela trouxe justamente esse trecho, essa citação de Stuart Hall, que diz que a cultura que temos determina uma forma de ver, de interpelar, de ser,
de explicar e compreender o mundo, né? Isso vai... Você entende o mundo, você se constitui como um sujeito em relação aos outros a partir da sua cultura, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né, para a gente dar continuidade e entender, por exemplo, o que viria a ser a cultura surda, né? Ela traz aqui com uma citação da Gladys Perlin, né? O sinal dela é assim, Libras, Gladys Perlin. E ela diz que a cultura surda é o jeito surdo de ser, de perceber, de sentir, vivenciar, de comunicar, de transformar o mundo, de modo a torná-lo habitável, né? Torná-lo habitável, uh, adaptando o mundo para as suas condições, para a sua forma de ver e entender. Então, é importante a gente ter essa ideia. Outra situação é cultura surda. O que viria a ser, de acordo com a autora? Cultura surda é o jeito de o surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-os com as suas percepções visuais, que contribui para a definição de suas identidades surdas e das almas das comunidades surdas. Isto abrange a sua língua, as ideias, crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. Então você pode ver pelo que você viu, pelo que nós lemos aqui, que a cultura surda é a forma de tornar o mundo, como traz aqui, tornar o mundo palpável, o mundo acessível para uma condição de visualidade. Uma condição em que vai além de costumes, vai além de crenças e hábitos. Vai de uma adaptação a partir de quem você é, de quem você já se entende como uma pessoa surda, no caso. Então, para que isso fique mais claro e para a gente desenvolver o que seria isso, porque falar sobre cultura não é tão simples assim. Falar de cultura é algo complexo, né? E por isso é importante estar alinhado a teorias, né? No caso, ela traz aqui um embasamento teórico de identidade cultural, construção de identidades. E ela diz aqui, ela elenca artefatos culturais para definir a cultura surda. Ela diz que artefatos culturais não se referem apenas a materialismos culturais, mas àquilo que a cultura constitui produções do sujeito que tem seu próprio modo de ser, ver, entender e transformar o mundo. Ela vai trazer características, ela vai trazer artefatos que são características da cultura surda, né? Porque muita gente pode até achar que os surdos têm cultura. Será que como assim eles têm cultura? Muita gente não sabe que os surdos possuem uma cultura própria, né? Então eles vão ver que existem vários artefatos culturais que trazem essas características aqui. Ela diz que esses artefatos eles não são a totalidade. Podem existir outros também, mas na pesquisa que ela realizou, ela trouxe esses como os principais. Tá? Vejamos. O olhar, a experiência visual. Esse é o primeiro artefato cultural que ela traz, em que ela mostra que o surdo se dá a partir do olhar e do silêncio. É a sua forma de entender o mundo. Em substituição ao som, totalmente entra a visualidade, entra o olhar, entra o visual. E é a partir daí que vem a língua de sinais e que vem outras características provenientes dessa experiência que é a experiência visual, experiência que os constitui principalmente a primeira questão. No lugar de som, no lugar da audição,
existe a visão. E essa visão vai trazer vários desdobramentos e fundamentos também para a cultura surda. O outro artefato cultural é o artefato cultural linguístico. Aqui a autora traz a característica da língua como resultado da experiência visual é a língua de sinais. Língua que não utiliza a audição e não utiliza a voz. Logo, essa língua ela é espaço visual. Ela utiliza o espaço que se está utilizando e utiliza recursos visuais que você utiliza para perceber a língua de sinais. Bem, é importante trazer aqui, não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas que cada país possui a sua língua de sinais, assim como possuem suas línguas orais. Isso é um tipo de percepção de cultura muito claro, que estudar uma língua é estudar uma cultura. Então, estudar a língua de sinais é estudar a cultura dos surdos, a cultura surda. Existem diversas variantes de língua de sinais. A língua de sinais ela possui uma estrutura própria. Você já deve ter estudado sobre isso, senão ainda vai estudar. Ela possui uma gramática própria. Ela possui regras que, se desrespeitadas, a língua pode perder o sentido. Ela não funciona como uma mímica, ela não é uma pantomima, ela não são gestos aleatórios. Elas possuem uma sequência, possuem uma regra. Não à toa é uma língua e não uma linguagem. É a língua brasileira de sinais, assim como existem outras línguas de sinais pelo mundo. Muitas outras línguas de sinais pelo mundo. É a partir dela, é a partir dessa língua que o surdo pode se comunicar, entender e trazer as suas experiências, seus questionamentos e se expressar. Né? Se expressar é pela sua língua. Né? Aqui na imagem, a gente vê, vocês podem ver que também tem um quadro aqui abaixo, por aqui, que é a escrita de sinais. A escrita de sinais ela é uma alternativa de se registrar a língua de sinais, além de vídeos, que é uma das principais características. Mas uma escrita dela também ela é possível, que poucas pessoas conhecem ainda. Que ela foi baseada, por exemplo, aqui no Brasil, a professora Mariane Stuff foi uma das professoras que deram o pontapé inicial nas pesquisas sobre escrita de sinais aqui no Brasil. E ela participa também de várias pesquisas em parceria, né? Em parcerias com instituições internacionais também. Né? Então, a língua, o artefato cultural linguístico é uma das características também que marcam a cultura surda, como vocês podem perceber. Tá bom? Vamos seguir então aqui para o próximo. O próximo artefato cultural é o artefato cultural familiar. O artefato cultural familiar, ele embora possa parecer simples, ele não é. Ele traz questões mais relacionadas à sociabilidade e relações familiares, que por vezes acabam sendo bem delicadas e outras difíceis, quando não tem informação correta. Quando em uma família nasce um filho
que esse filho é surdo, existem diversos questionamentos e diversos desdobramentos com os pais sobre como é ter um filho surdo. E se ele não tiver, se esses pais não tiverem as informações corretas, as informações pontuais e necessárias, eles acabam por tentativas causando um estresse no filho e um desgaste também. Porque ele vai tentar, como ocorre muitas vezes, diversas alternativas. Sem a informação correta, ele pode acreditar que a língua de sinais não é a língua do surdo, pode ter algumas informações que não sejam coerentes. Para isso, eu indico para vocês um filme chamado Seu Nome é Jonas. É um filme que eu acredito que ele esteja, não sei se já está no YouTube ou alguma dessas plataformas, Netflix ou Amazon, não sei se tem. Mas Seu Nome é Jonas, ele retrata justamente isso. Por um erro de diagnóstico, ele vai parar em uma casa, uma instituição que cuida de transtornos mentais. E que depois que eles vão perceber que não era nada disso. O Jonas, ele era apenas surdo. Essa era a característica do Jonas. E a partir daí, vem outros desdobramentos, que aí eu quero que você assista o filme. Eu não quero dizer para vocês, não quero dar o spoiler aqui de como é o filme. Mas desdobramentos de como os pais, muitas vezes, reagem a ter um filho surdo. Né? Então eu indico para vocês aqui, o Seu Nome é Jonas. Mas também tem um exemplo diferente, que é inverso. Em vez de os pais terem filhos surdos, os pais que são surdos têm filhos ouvintes. Que aí eu me incluo nessa característica. Vocês vão ver aqui, eu coloquei até uma foto minha aqui, uma foto da minha família. Esse aqui é o meu pai, esse aqui é minha mãe, esse aqui é minha irmã. Que eu aqui. E os dois são surdos. E o que a gente trata nesse contexto é que os pais ensinam a sua língua para os filhos. Coisa que dificilmente acontece, infelizmente, quando os filhos são surdos com pais ouvintes. No caso de filhos de pais surdos, existe uma sigla denominada CODA, né, que é para filhos de pais surdos. É uma relação diferente, em que o filho que é ouvinte, ele tem a sua audição e ele é exposto tanto à oralidade quanto à gestualidade desde a infância. Em uma família, cabe destacar que ambos utilizam a língua de sinais, porque existem variantes também de surdos que podem não utilizar a língua de sinais, surdos oralizados. Existem características também de surdos. Tá? Então, existem duas dinâmicas que por vezes são diferentes, bem diferentes, no seu contexto, no seu desenvolvimento, como em uma família em que comece uma história marcada pela língua de sinais por ter uma pessoa surda, tá bom? Nesse caso, aí eu vou indicar um outro filme para vocês. Vocês podem ver aqui A Família Bélier. É o filme que retrata em que os pais são surdos e a filha, que os filhos ouvintes, tá? E aí são outros desdobramentos, outras situações, outros contextos
que aí eu digo para vocês assistirem também. É muito interessante. É muito interessante. Já vou logo antecipar para vocês. Vamos seguindo? O próximo artefato cultural é o artefato cultural de literatura surda, né? O artefato literário. Esse artefato cultural ele se dá por ter a importância da expressão escrita, de ter documentos, ter uma literatura que fale de surdos para surdos, de surdos para ouvintes. Porque é nessa característica, nesse artefato cultural, a autora traz como um modo de expressão muito forte, muito importante, até de se apresentar perante a sociedade como potencialidades iguais de pesquisa, de desenvolvimento diária dessa comunidade surda. Essas características de materiais literários podem ser por textos, artigos, podem ser materiais didáticos para crianças surdas, materiais didáticos para adultos surdos, materiais informativos, livros e diversos tipos de materiais que a literatura surda traz como uma marca também de cultura surda, tá? Então, depois vocês vão ver melhor, estudando o conteúdo, o que pode ter mais, além do que eu estou apresentando aqui para vocês. Eu estou fazendo uma breve apresentação, mas vocês é que vão ler, vocês vão estudar e vão participar também das atividades, respondendo e trazendo também o entendimento de vocês para o assunto. Tá? Temos outro artefato cultural, que é o artefato cultural de vida social e esportiva. Esse artefato cultural, ele quebra um mito, além dos outros também, mas esse traz um paradigma de que os surdos, para quem não conhece os surdos, não tem ninguém na família, enfim, pode imaginar que o surdo não tem uma vida social, que o surdo não sai de casa, ele fica ali, é sempre triste, não tem amigos. Quando na verdade, o surdo que ele está inserido na comunidade surda, a partir dos outros artefatos, porque todos compõem, né? Um depende do outro. Aqui vocês vão perceber que cada artefato cultural ele é correlacionado. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, como o que aconteceu aqui foi desfile de surdos que participam de desfile de beleza, né? Aqui é um exemplo de uma festa de uma associação de surdos, que eles, nessa associação, eles costumam sempre se reunir para comemorar, festejar, ocasiões especiais, datas comemorativas. Vocês podem ver também que vocês estão vendo ali questões esportivas, né? Os surdos também, existe uma Confederação Brasileira de Desportos Surdos, que é um órgão responsável por trazer competições de futsal, de vôlei, basquete, vários esportes em que os surdos participam, apenas os surdos participam ali, né? Então, é importante que fique claro isso, que os surdos têm uma vida social e esportiva bem forte.
Também existem eventos culturais. Tinha o Festival de Cultura Surda, né? É um festival que ocorre, é um festival nacional, em que vão vários surdos de diversas regiões do país fazer apresentações artísticas, mostrar um pouco o seu contexto regional, as suas experiências, compartilhar com outros surdos. É um evento em que a cultura surda é ali trabalhada, fica em foco naquele momento, é explorada, né? Então, surdos eles têm sociabilidades, têm amigos, eles têm uma vida social. Para isso basta estar inserido na comunidade surda, tá bom? O outro artefato cultural são os artefatos cultural de artes visuais. Como vocês podem ver aqui, essas imagens elas trazem referências a alguns fatos históricos, trazem algumas frustrações, algumas revoltas, e é a partir de artefatos culturais das artes visuais que alguns surdos também podem se expressar de uma maneira diferente, né? Que vai além da língua de sinais nesse caso. Vai uma linguagem, no caso, artística aqui, visual, tá? Vocês vão entender o que pode significar essa imagem aqui dos surdos teoricamente com as mãos presas, de esses aparelhos aqui próximo ao ouvido aqui, na orelha aqui. Vocês vão ver que tipo de revoltas, que tipo de questionamentos e expressões isso vem trazer. Essas imagens são imagens que quem já estudou ou quem faz parte da cultura surda, da comunidade surda, quando observa, já tira uma interpretação disso. Tá? Isso vai ficar para vocês entenderem, buscar entender o significado dessas imagens depois. O outro artefato cultural é o artefato cultural político, em que a comunidade surda, a autora diz, ela traz aqui nesse livro, que é fundamental para a comunidade surda estar organizada politicamente. Tanto que hoje existem diversas associações de surdos espalhadas em várias cidades do Brasil. Não só no Brasil, mas isso acontece no mundo, mas aqui especificamente falando do Brasil. Existe a FENES, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, né? A FENES ela é muito importante na questão de estar presente nas discussões que tratam de direitos da sociedade civil organizada, por exemplo. Então é importante estar ali representando ali essa parcela da população. E que no Brasil existe, por exemplo, no dia 26 de setembro, os surdos sempre estão nos eventos, estão participando de, digamos, palestras, participando de passeatas, carreatas, para que possa estar presente para a sociedade, é uma forma de mostrar, estar em evidência em um momento que marca o Dia Nacional do Surdo. Né? Esse é um dos momentos em que os surdos se organizam mais claramente politicamente. Também tem o Dia da Oficialização da Língua Brasileira de Sinais, em abril. Enfim,
existe também essa organização política dos surdos, tá? Vocês viram vários artefatos culturais. Talvez muitos desses vocês não conheciam, ou já conheciam, ou imaginavam, ou não faziam a menor ideia de que existia todos esses artefatos culturais, e que os surdos tinham toda esse esboço de arcabouço de organização, né, e características culturais. Tá? Vamos lá, continuando aqui, tá bom? Bem, temos aqui então como o último artefato cultural que a professora Kari Strobel traz, que é o artefato cultural de materiais, né, de recursos. Aí ela traz como tecnologia assistiva para surdos. Aqui nós temos alguns exemplos dessas características de materiais, de tecnologias que são feitas, que alcançam o público surdo. Temos aqui uma campainha. Você já imaginou como seria uma campainha na casa de um surdo? Não pode ser por som, correto? Então, a pessoa, quando chega, aperta a campainha, no lugar do som, uma luz piscando. Né? Outra situação, outra questão é uma babá eletrônica. Né? A babá eletrônica, ela hoje é fundamental assim, para um casal de surdos, que de repente moram sozinhos ali, que possam cuidar do seu filho, saber quando que ele está chorando, quando ele está dormindo, e ter um controle, né? Porque é muito sério, né, essa questão de um casal de surdos terem um filho ouvinte e de repente não perceberem acontecer algum acidente, de não perceberem algo que possa estar acontecendo com o filho. Então, esses recursos tecnológicos são recursos que são adaptados e focados, no caso de outros, né, focados para a comunidade surda. Vai para aquela pessoa que não ouve e se utiliza dos recursos visuais. Tá? Temos outros, como outros recursos, que é o closed caption, né, nos filmes, nos canais, quando vocês veem, já tem a legenda oculta. Hoje em dia, no próprio YouTube, você já ativa automaticamente a legenda. Isso tudo também contribui, né? Também atende essa parcela da população, os surdos. Né? Mas uma das principais características, uma das principais ferramentas hoje de acessibilidade, de materiais voltados para surdos, não só para surdos, né? Também para ouvintes, mas para surdos cachou como uma luva, muitas vezes, que são os smartphones, que são, juntamente muitas vezes com a internet, a possibilidade de fazer videochamadas, porque antes, para você conversar com outro surdo, a única opção era ir ao encontro do surdo, e isso era comum, era comum. Eu vivi isso com meus pais indo visitar outros surdos. Às vezes chegava lá, o surdo não tá, aí aproveitava para ir visitar outro surdo que morasse mais próximo. Mas era a única forma de os surdos se encontrar, né, de conversar. Agora, com o advento do smartphone, das telechamadas, isso não é mais necessário. Você só vai e encontra a pessoa se precisar. E, né, você consegue conversar com várias pessoas, ter muitas informações, por exemplo, no Facebook, no Instagram e outras redes sociais atuais, e outras que estão vindo, trazem e justamente compartilham informações, fazem surdos interagir e também facilitam a vida, né? Facilitam a vida desse surdo, dessa pessoa. Né? São recursos tecnológicos, recursos materiais que marcam também a cultura surda.
Trago um exemplo também de acessibilidade ligado também aos recursos materiais, que é essa ferramenta que é o Viably, né? O Viably ele traz essa tradução. Por exemplo, você pode ver aqui, vou aumentar aqui para vocês. Você vê uma pessoa conversa em Libras com um atendente, que esse atendente é o intérprete. Esse intérprete visualiza o que a pessoa surda está se comunicando e com fone e microfone repassa para outra pessoa, o ouvinte responde o intérprete e ela faz essa intermediação. É um dos recursos, ele não é... Os surdos não utilizam só esse recurso, alguns utilizam, outros utilizam outras ferramentas, outros aplicativos, outras formas de comunicação também. Mas o que quero que fique claro aqui é que a tecnologia e a tecnologia assistiva para surdos traz também um fator preponderante aqui na característica da cultura surda. Isso é bem marcante. Bem, eu vou concluir aqui, trazendo aqui a referência do livro da professora Karen Strobel. E agradecer a todos por essa aula, né, que nós tivemos aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ter mais interesse, no caso, em conhecer um pouco mais dessa cultura surda, entender como é e se aprofundar, né? Então, estudar mais, se aprofundar sobre isso. Espero que tenha contribuído e nos vemos nas atividades que faremos durante a disciplina, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela aula. As dúvidas vocês podem encaminhar posteriormente. Qualquer dúvida sobre esse assunto, você pode encaminhar, que estarei disponível a tirar essa dúvida. E se eu não souber, vamos estudar juntos, pesquisar, que nós sempre estamos aprendendo, não é verdade? Então, mais uma vez, obrigado, tá bom? E até a próxima aula.